Ah, certo, essa Letícia aqui falando da farmácia Preço Baixo. Agora eu vou conversar com o deputado federal Zeca Dirceu, que está na região, né? Inclusive daqui a pouco ele tem um compromisso com o prefeito eleito de Umuarama, Antônio Fernandes Canavaca, né? Então todo mundo sabe que o único deputado aqui da região eleito, né? Tanto estadual quanto federal da região aqui, dessa região da Rios, é só o Zeca Dirceu, não tem outro, não tem outro. Então, o único deputado eleito federal foi o Zeca Dirceu, que passou da casa dos 126 mil votos, né, na última eleição. E o Zeca está aqui para falar do quê? Da Estrada da Boiadeira, né? Porque o Zeca sabe que eu cobro. O Zeca esteve aqui no mês de setembro e falou, olha, provavelmente em outubro a gente começa as obras da Boiadeira aí. Zeca, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Tatu. Boa tarde a quem nos assiste. É uma alegria estar aqui, viu, Tatu? Inclusive para poder prestar contas, né? Dar satisfação às pessoas. Eu acho muito curioso, viu, Tatu, que de 2022 para cá, da última eleição, né, que aqui esteve um número muito grande de candidatos, de deputados, constatar que a grande maioria sumiu e desapareceu. Lógico. Os paraquedistas que a gente chamava no passado, né, Zeca? Nós fizemos uma campanha na época, o Zeca eu acho que não era candidato ainda. Vote em candidatos da região. A Sil fez a campanha, todo mundo. Então, na hora de voltar a fazer essa campanha. Não é porque o Zeca é da região. Você viu aí a viatura para Cruzeiro do Oeste? A origem do Zeca é Cruzeiro do Oeste. A polícia do 25º Batalhão não tem viatura sem blindada. A do 7º tem, né, Zeca? Nós queremos que todos tenham, viu, Tatu? Inclusive, é importante esclarecer às pessoas, Tatu, que tanto essa emenda que garantiu R$500 mil para atender o 7º Batalhão de Polícia Militar, além da viatura, foi comprado alguns equipamentos, né, bastões. Nós já estamos programando um outro recurso para o ano que vem, para comprar rádios, para comprar kits de primeiros socorros, né? Esse é um tipo de recurso, viu, Tatu, que é importante esclarecer. Ele jamais chegaria aqui. Jamais por quê? Porque não é uma transferência obrigatória, não é um programa, não é uma ação continuada. É uma emenda que a gente fez no orçamento que garantiu esse R$500 mil, que foi para o governo do estado, mas é dinheiro do governo federal. Precisou ter lá a autorização, inclusive, do presidente Lula. E aí o governo do estado fez bom uso do recurso. E as 19 que foram entregas para a Polícia Rodoviária Federal, umas dessas, inclusive, já estão ou vão estar trabalhando aqui em Guaíra, vão estar trabalhando em Porto Camargo, é a mesma coisa. É emenda da bancada do Paraná, e no caso dessas 19 foi emenda individual de alguns deputados. A Polícia Rodoviária Federal falou lá no ato que procurou todos os deputados. Dos deputados do Paraná, teve 16 que se negou a ajudar a Polícia Rodoviária Federal. Eu me orgulho muito de ter sido um daqueles, por isso que eu fui convidado, por isso que eu estava lá em Curitiba na superintendência, que se preocupou com a segurança pública. Eu converso com as pessoas, Tatu, e faço política aqui há 24 anos, desde 2000. Eu vejo que nos últimos anos cresceu muito a preocupação da população com a segurança pública. Então eu não posso lavar as mãos, né? Claro que não é a minha atribuição principal, mas eu vou todos os anos fazer esse trabalho, colocar recursos, inclusive para ajudar aqui também o Umuarama. Estive lá no batalhão da Polícia Militar em Campo Mourão, né? Tenho agenda marcada em Paranavaí. A gente precisa investir mais na área da segurança pública. Mas a boiadeira, viu, Tatu, que você citou no início, ela está avançando, ela está evoluindo. Não é um assunto que ficou parado. É natural que as pessoas, né, não vejam o asfalto acontecendo, né, e achem que a obra não teve início. A obra teve início, a empresa está contratada, ela tem uma ordem de serviço, agora a empresa ela leva um certo tempo para organizar, né, as providências que têm que ser tomadas para você poder ter máquinas, para você poder ter asfalto. Isso já aconteceu lá atrás, né, quando a gente executou os outros trechos. Vamos lembrar que foi nós que tiramos do papel todos os outros trechos e transformamos ele em realidade. Eu estou marcando no dia 12 e 13 lá em Brasília, uma reunião, inclusive, no DENIT, para que o DENIT seja também, né, mais claro com a empresa, no sentido da velocidade que o DENIT quer que essa obra aconteça. Nós queremos o quê? Que essa obra seja inaugurada no máximo até maio, junho de 2026. Né? E para isso acontecer, o DENIT, o governo federal, vai ter que pôr uma quantidade de recursos considerável, não só esse ano, né, tem 300 milhões, se eu não me engano, autorizados para esse ano, mas também já programar o ano que vem, programar 2026. Então eu estou ajudando agora, Tatu, nessa fase, nesse, né, diálogo da empresa com o DENIT, do DENIT com a empresa, para que o quanto antes a gente tenha uma velocidade mais rápida
na execução das obras. Eu sei que faltava, Tatu, questões de indenização, de desapropriação, né? Vários moradores desse trecho ali, né, da boiadeira entre Cruzeiro do Oeste e Maria Helena me relataram, né, que o DENIT esteve a campo, a empresa esteve a campo, negociaram, teve pagamentos. Eu acho que deve estar muito perto, viu, Tatu? E eu espero que aconteça ainda esse ano, da gente ver asfalto acontecendo ali naquele trecho. Inclusive, aqui eu estou recebendo uma mensagem aqui do Clilso Fernandes, ele é de Colorado, está assistindo a gente, está dando os parabéns para você, né, pelo trabalho que você faz e desenvolve no Paraná. Tá bom? Então, você viu aí, nós temos 30 deputados federais da bancada do Paraná. 16 votaram contra, né, esses recursos para viaturas da polícia, né? É complicado isso aí, né? Então, a gente tem que pensar na hora de votar, né? Então, tem que eleger, de fato, o candidato da região, né? E o Zeca, ele trabalha, ele teve voto em mais de 360 municípios do Paraná na última eleição. Então, quer dizer, o Paraná tem 399 municípios. Então, só para você ter noção, o trabalho que ele desenvolve em todo o Paraná. Ô Zeca, a boiadeira, inclusive, né? Você sabe que eu sou ali da região, das 3 placas ali, né? Inclusive o Ivair é o dono da venda ali, a venda vai sair, né? Ali, o campo de futebol também, né? Pelo projeto. E eles já estão fazendo a coleta do solo, né? Porque para você fazer uma estrada, ainda mais uma estrada federal, tem que fazer uma coleta do solo, né? Para poder ter, de fato, condições. E é um asfalto diferente, né, Zeca? Tatu, acho que o que precisa ficar claro, assim, eu estou feliz com o resultado, estou feliz que o presidente Lula esteve aqui, ele pessoalmente fez questão de ele dar a ordem de início para a execução da obra lá em Curitiba, né, ao lado do ministro Relan Filho, estava lá naquele ato também o governador Ratinho, eu estou muito feliz. Agora, eu não estou satisfeito também com a velocidade, eu tenho uma percepção, até para que ela seja inaugurada antes do período eleitoral de 2026, que as coisas precisam acontecer mais rápido. Por isso eu marquei essa conversa, né, no dia 12 agora de novembro, lá no DENIT, que é o órgão responsável, e tenho dialogado com a empresa para que ela, dentro do possível, faça essas providências iniciais, você citou aqui uma questão do solo, o mais rápido possível, né? A região já esperou 50 anos por essa rodovia. Durante 40 anos nada aconteceu. Foi de 10 anos para cá, coincidentemente do período que eu passei a ser deputado federal, que a gente foi tirando trecho a trecho do papel, no último com a parceria da Itaipu, inclusive, que vai estar aqui amanhã em Moarama, viu, Tatu? Eu tenho hoje já uma conversa com eles no fim do dia, né, trazendo mais ações, mais investimentos para ajudar aqui os nossos municípios. Tá certo. O Antônio Dias Oliveira falou que é o único deputado que vem prestar contas do trabalho, né, aqui na região. A Maria Gomes está acompanhando também, e o Odair está falando aí dos pagamentos da indenização. Isso aí é feito quando você contrata a empresa, tem todo o custo da indenização, da desapropriação aí, tá certo? Então a obra não começou ainda. A obra para começar tem que ser paga a indenização, sim. Pode ficar tranquilo, viu, Odair, que vai ser pago, né, Zeca? Com certeza, como já foi pago nos trechos que vai aqui, né, de Serra dos Dourados até Porto Camargo. Se conversarem com as pessoas que estão lá, por exemplo, em Tuneiras do Oeste, em Cruzeiro, chegando a Campo Mourão, todo mundo recebeu, e não recebeu um valor pequeno não, viu, Tatu? Eu acompanhei muito, né, os 2 trechos ali de Cruzeiro a Campo Mourão, acompanhei muito esse trecho de Serra dos Dourados até Icaraíma, Porto Camargo, e eu te confesso, eu não vi ninguém que ficou insatisfeito. Eu não vi ninguém que entrou na justiça, que achou que o valor não foi adequado. Então, às vezes, a demora é também para que haja essa negociação, haja o cuidado de não prejudicar, é claro, os proprietários que lá estão. Aí o Zeca na Estrada Boiadeira. Zeca, hoje você tem uma conversa com o Fernando Escanavaca, prefeito eleito no último dia 6 de outubro aqui em Umuarama. Qual que vai ser a conversa? Já vai se colocar à disposição para poder atendê-lo em Brasília também? Tatu, eu entendo que tanto a minha atitude como a do Fernando Escanavaca, ela precisa ser bem observada, né? Nós tivemos em palanques diferentes na última eleição aqui de prefeito, né? O PT tinha um candidato aqui, o Machado, que teve o meu apoio, mas a gente sabe colocar essas diferenças de lado, né? Diferenças partidárias, principalmente, e colocar acima disso o interesse da população de Umuarama. Então eu estou muito feliz, muito entusiasmado com a possibilidade desse diálogo hoje. A gente já tinha conversado por telefone várias vezes após a eleição. Qual que é o meu desejo, Tatu? Continuar ajudando o Umuarama, continuar colocando recursos aqui para melhorar a saúde, melhorar a educação, gerar emprego, gerar renda, apoiar a agricultura. Eu acabei de dizer que a Itaipu vai estar aqui hoje e amanhã, né? A Itaipu tem sido uma parceira importante, por exemplo, para liberar recursos para fazer pavimentação, adequação de estradas rurais. Eu sei que essa é uma prioridade do Fernando Escanavaca. Nós temos aqui 4 hospitais que são de Umuarama, mas atendem a região. Todos os anos eles estão dependendo de recursos que eu tenho indicado no orçamento do governo federal e que estão sendo pagos na casa de milhões todos os anos.
nós vamos discutir isso. Então é uma parceria, né, a favor da população de Moarama, da região. Eu acho que é uma obrigação que eu tenho, né? Eu não posso, né, ficar olhando questão partidária, né? E eu espero que a população também compreenda isso, né? Que a população, na hora que vai julgar o trabalho de alguém, seja o meu trabalho como deputado federal, seja o trabalho do Fernando Scarnavaca a partir de janeiro como prefeito, não se deixe levar só por questões ideológicas, por questões partidárias. Vamos olhar quem é que está trabalhando, vamos observar, avaliar, né, quem é que está entregando o resultado. Essa questão da segurança pública mesmo, Tatu, eu não sou delegado, não sou sargento, não sou policial, mas eu tenho sensibilidade. E eu vejo muitas vezes lá em Brasília, lá no Congresso hoje tem muito delegado, sargento, né, gente que é da polícia, e não faz nada, não se preocupa nem com os seus, né, nem com quem o elegeu. Né. Eu quero deixar essa marca e vou trabalhar, Tatu, essa questão da segurança pública, e vou conversar com o Scarnavaca também sobre isso, para a gente avançar aqui. Eu acho que a região está com problema, eu vejo as pessoas reclamando, eu vejo as pessoas preocupadas, e é claro, quanto mais equipamentos, quanto mais viaturas, quanto mais efetivo, quanto mais condições adequadas de trabalho, o resultado que chega para a população é muito melhor. Então, pode ter certeza, Tatu, que dessa conversa de hoje, né, que eu vou ter com o prefeito eleito Scarnavaca, vai sair sim compromissos, vai sair sim já novos investimentos, até porque eu tenho até dezembro para definir as minhas emendas. Então, os prefeitos que forem eleitos, que são trabalhadores, que são espertos, né, já estão vindo atrás, já estão dialogando. Quem entrar no meu Facebook, Tatu, olhar o meu Instagram, vai ver que só nesse final de semana, eu trabalhei sábado o dia todo, né, eu atendi em torno de 10 prefeitos, alguns aqui da região, outros de outras regiões, né, e vou cumprir essa agenda de hoje até sábado da mesma maneira, inaugurando obras, entregando recursos, como fizemos logo cedo, mas também conversando com os novos prefeitos para acertar boas parcerias que depois se revertam em benefício à população. Em abril eu estava em Brasília e você participou de uma solenidade a respeito de casas populares, Minha Casa Minha Vida. Nós participamos ao vivo aqui, inclusive. Veio na memória agora com a pergunta que o Josué Lopes fez aqui. Ô Tatu, pergunta para o deputado Zeca Dirceu, quando virão casas para o Moarama do projeto Minha Casa Minha Vida? No que depender de mim, já, imediatamente. Na verdade, tem muita casa do Minha Casa Minha Vida, Tatu, depois eu vou te passar os números, já sendo contratada e construída aqui em Moarama. Mas é naquela modalidade individual, que ou o cidadão vai na Caixa, e eu estimulo que as pessoas façam isso, ou um pequeno empreiteiro aqui, uma grande empreiteira, constrói as casas, às vezes em locais aleatórios, e depois vende com os benefícios, com os subsídios do Minha Casa Minha Vida, conforme a faixa de renda de cada família. Eu acho que nada, Tatu, só esse ano já teve mais de 100 casas contratadas aqui em Moarama pela modalidade FGTS do Minha Casa Minha Vida. Mas é claro que é importante também fazer o conjunto habitacional. Essa conversa minha com o Scarnavaca, ele colocou inclusive como um dos itens, nós vamos avançar nisso. Né? O Minha Casa Minha Vida já está chegando à marca, Tatu, de 1 milhão de casas contratadas de janeiro de 23, o início do governo do Lula, até agora. Há mais de 10 anos isso não acontecia. Minha Casa Minha Vida, na verdade, de 2015 até 2023, ele foi abandonado, o programa foi destruído. Criaram uma história de Casa Verde e Amarela. Eu nunca vi em lugar nenhum, se alguém viu, me mostre, uma casa desse programa Verde e Amarela, né, ter sido entrega. Agora nós estamos vendo constantemente, eu tenho ido às inaugurações, acontecer. E eu acho que aqui em Moarama vai dar certo, eu acho que a gente tem aí um ambiente político, como eu falei agora, favorável, construído, é o início de uma nova gestão em janeiro, e os prefeitos que vão assumir em janeiro, Tatu, vão pegar o melhor momento, porque os prefeitos anteriores pegaram pandemia, troca de governo da Dilma para o Temer, depois troca de governo do Temer para o Bolsonaro, troca de governo do Bolsonaro para o Lula. Agora não, o terceiro ano, Tatu, é o melhor ano de um governo, porque o primeiro não tem orçamento, não tinha os ministérios, equipe bagunçada, até montar o time e organizar as coisas, foi o primeiro ano. O segundo ano, né, tem eleição municipal, então para os prefeitos é muito ruim aquele período. Esse terceiro ano que vai começar em janeiro é o ano que está mais tranquilo, está tudo organizado, tudo funcionando. Então, a população de Moarama, de Cruzeiro do Oeste, da região, pode ter certeza, nesse terceiro ano, nós vamos bater recorde, vamos fazer muito mais do que a gente fez esse ano e no ano passado. A Silvia Regina está parabenizando você pelo trabalho, Silvia Regina, né? Pelo trabalho, sempre trazendo boas notícias para o Moarama. E de fato o Zeca sempre traz, né? As pessoas muitas vezes confundem o Zeca com o PT. A gente sabe que a região nossa, aqui de Moarama, é uma região simpática à direita e ao centro, né?
né? Apesar do Lula ter vindo aqui na campanha, pedindo uma boa votação na primeira e na segunda eleição, né? Todo mundo sabe disso, tá? Aí, o Zeca é deputado, ele não é o PT, ele é o deputado, ele é pelo PT por quê? O pai dele é do PT, o pai dele é o fundador do PT no Brasil, entendeu? Ele vai o quê? Ele vai para o PL? Ele não vai para o PL, desde que ele começou ele é PT, é o pai dele, entendeu? Existe o trabalho dele, mas existe a genética também, o respeito partidário. O Zeca, ele tem ideais. Estou sendo advogado de defesa aqui, não, que eu falo isso. Obrigado. Sabe o que eu ouço falar de você? O pessoal fala, as pessoas confundem o radicalismo. Tanto o radicalismo da direita quanto da esquerda não é bom para ninguém. Se lembra do que o Lula falava quando o radicalismo fazia besteira? Os aloprados, né? Chamava de aloprado. Chamava ou não chamava? Sim, sim. É o doido. É igual aqueles de direita que foi lá em Brasília e ficaram presos. Os doidos. O cara acha que quebrar o Congresso Nacional, o cara não vai ser punido, esquece. É os doidos. Então, o Zeca é um deputado de coalizão, entendeu? Juntar. Independente de quem está na presidência. E também os outros deputados e prefeitos também, né, Zeca? A Claudete Rocha, né? Está aqui falando para trazer a pediatria de oncologia para uma hora. Eu conversei com o Vanderlei Rosa. Você depende de uma equipe total e equipamentos total. Nós temos em Cascavel oncologia, tá? Então, eu fui perguntar para o Vanderlei, porque essa pergunta veio para cá. E o número de pacientes de oncologia pediátrica aqui em Moarama é muito pequeno. É muito pequeno, por esse motivo, tá? Mas o Zeca pode falar mais. O Celso Fernandes, asfalto rural para Jardim Olinda, assentamento Mãe de Deus. Conhece lá, né? Eu tive, inclusive, gravando, né, com o candidato à época, né, a prefeito, agora 2 meses atrás, é um jovem, e ele acabou se elegendo lá em Jardim Olinda. Então, nós vamos ter que tirar essa tarefa do papel, né, é um pedido do assentamento, depende da prefeitura fazer os projetos. Nós vamos buscar, é claro, com a Itaipu ou com o governo federal, viabilizar os recursos, né? Então, eu estou lá longe, inclusive em Jardim Olinda, é uma cidade que, se eu não me engano, eu sou o deputado federal eleito mais votado. Eu fiz 22%, 23% dos votos lá, né? Fica lá na divisa com o Rio Paranapanema, já na divisa com São Paulo. Mas o mandato vai longe, viu, Tatu? E você falou uma curiosidade, viu, Tatu, que eu vi acontecer em Cruzeiro do Oeste, né? Lá em Cruzeiro do Oeste, eu vi vários depoimentos de pessoas que votaram no Bolsonaro na eleição passada. Ele teve uma votação muito grande, mais de 70% em Cruzeiro do Oeste, e que agora digitaram 13%. Votaram na Rosária Nascimento, que era, né, a minha candidata na eleição municipal. Então, claro, tem pessoas que conseguem fazer essa distinção, conseguem olhar uma questão local, o interesse da cidade, investimentos que podem vir, e não tem que abrir mão da sua posição ideológica. É legal isso aqui, né? O pessoal está interagindo aqui, muito bacana, e o número está aumentando de participantes aqui pelo Facebook. Eu estou no Face, tá? O Lucas Barbosa, né, falou aqui, estradas rurais, né? O Zeca respondeu agora há pouco, junto com o Itaipu, tem um programa bem interessante para isso, viu, Lucas? Ele está reclamando da estrada Paraíso, que está uma vergonha, né? Então, tá aí, né, o Antônio Aparecido também, né? Emendas nos asfaltos aí. Zeca, só uma sugestão, viu, Tatu? Quem está aguardando investimento nas estradas rurais precisa dialogar muito com os prefeitos, os atuais, os que foram reeleitos, os que vão entrar. Porque a Itaipu colocou uma quantidade de dinheiro muito grande e, por incrível que pareça, em alguns municípios, eles não estão dando conta de usar o recurso. Não conseguiram vencer projetos, estão com dificuldades de avançar, né, na aprovação na Caixa Econômica Federal. Então, eu acho que é importante as lideranças, a população, dialogar com os prefeitos para não perder prazo. Já pensou? Nós conseguimos aqui para os 2 consórcios, eu acho que no caso dos consórcios avançou bem, né, 70 milhões de reais da Itaipu só para investir em estradas. Aqui da região, o Cibax e o Coripa. Isso é uma coisa inédita. 70 milhões é muito dinheiro, dá para fazer muita estrada. E é claro que isso não vai se encerrar esse ano. Nós vamos, no ano que vem, eu vou hoje conversar com a Itaipu, o pessoal vai estar aqui em Moarama, já planejar ações novas que também contemplem os municípios. Agora, o prefeito, a equipe técnica da prefeitura tem que fazer a sua parte. Inclusive, já deveria ter o projeto, acho que aprovado antes, né? Eu, quando eu era prefeito, eu não esperava o recurso chegar. Eu não esperava a decisão política acontecer. Aquilo que eu entendia que era muito importante, eu já ia fazendo o projeto, deixando ele pronto, com a Caixa, com os engenheiros, antes do recurso acontecer. Então, é uma sugestão, inclusive, que eu dou para quem foi eleito. Cobre seu prefeito, cobre seu vereador. Deputado, muito obrigado pela participação. Um abraço. Obrigado, um abraço. Esse foi o deputado federal Zeca Dirceu. Esse aqui dá cara a tapa, viu? Não é igual uns que vêm aqui pegar voto e nunca mais aparece, né?
Esse aqui vira e mexe, tá a assessoria dele. Arruma um espaço para o deputado, segunda-feira, aí participar do teu programa. Tá aberto, sempre falando com o povo, né? Isso é muito importante, tá bom? Olha,